Meu nome é Saul Filho, sou professor de Geografia e já estou lecionando essa disciplina há 40 anos. Eu não queria ser professor, eu fazia curso de Economia, então eu queria ser economista. Mas lá em casa as coisas aperrearam e eu precisei trabalhar. Então eu comecei a dar umas aulas de matemática, que a economia tem muita matemática. E um dia eu estou num colégio e faltou professor de geografia. E a diretora falou assim, vai dar aula de geografia, enquanto eu arrumo outro professor. Aí eu fui, dei uma semana de aula, os alunos fizeram abaixo-assinado para me tirar. E aí eu falei para ela assim, me dê uma oportunidade. Eu queria que a senhora me pagasse o mês, que eu vou comprar todo de livro de geografia e vou estudar. E no final do mês a senhora pergunta novamente para os alunos se é para eu ficar ou não. Aí eu passei uns 15, 20 dias indo para a universidade, mas eu não assistia a aula, eu ia para a biblioteca estudar geografia para dar aula à tarde. Isso era de manhã. E aí no final do mês ela perguntou para os alunos se era para eu ficar. Aí eu disseram para eu ficar. Aí a partir daí eu comecei a ser professor de geografia. No ano seguinte, o Divina Pastora me chamou. E aí o Divina Pastora me empolgou nessa profissão de professor, por ser uma escola muito organizada. E a partir daí eu me tornei professor de geografia. Quando eu pensei que não, eu transferi o curso de economia, que eu já estava terminando, para fazer geografia. Quando houve o abaixo-assinado, eu me senti muito mal, porque eu sabia que eu não fazia um bom trabalho, mas eu não gostei das críticas. Inclusive tinha uma frase que dizia assim, esse professor ele tem que pagar para dar aula. E isso aí mexeu muito comigo. E aí eu resolvi, não, eu vou estudar essa disciplina e vou dar essa disciplina direitinho, como tem que ser. Só que com o tempo isso me absorveu. Quando eu pensei que não, eu não queria mais assistir aula no curso de economia na UFBA. Eu queria estar na biblioteca estudando geografia para dar aula no outro dia. Então eu queria dar uma aula cada vez melhor. Eu fiquei nessa ânsia. Então isso fez com que eu deixasse de lado um pouco o curso de economia e faltando 3 meses para terminar o curso, eu resolvi largar o curso. E aí eu consegui uma transferência para geografia e fui fazer geografia. Essa que foi mais ou menos a história, para começar. Eu assisti algumas aulas de geografia no ensino médio e eu detestava, porque os professores apelavam muito para conceitos de definição, e eu não gostava. Então, a minha inspiração foi fazer o que os professores faziam eu não gostava. Então, quando eu comecei a ser professor de geografia, eu deixei de conceito e definição de lado. Eu não uso conceito, eu uso definição, aquilo que os professores usavam. Então, minha inspiração foi fazer aquilo que eu não gostava de ver na geografia, e aí eu vou trabalhar e fazer um trabalho diferente, sem conceito e definição, apelando para a compreensão. Quer dizer, naquela época, eu já era um professor estilo Enem. Eu tenho muitos ex-alunos que são professores, e eles dizem assim, Saul, eu não uso conceito nem definição, por tua causa. Eu aprendi que o melhor caminho para o aluno entender é você levar o aluno a compreender e não ter defeito, ter conceitos e definições para que ele decore. Então, isso virou, de certa forma, uma marca minha. Até porque isso não surgiu também à toa, isso surgiu porque eu tinha dificuldade de decorar. E como eu tinha que dar aula de geografia, eu não podia fazer uma aula em cima de conceito e definição, que eu não conseguiria decorar aquilo. Então, eu tive que criar um método próprio de dar aula. E desse método passava pela explicação do assunto, para que o aluno compreendesse, para que o aluno entendesse.
os alunos, eles têm que estar comigo, todos têm que estar comigo, têm que estar me acompanhando. Quando tiver um que não está, eu já vou lá, eu já falo para ele, bora, tu tem que estar comigo, vamos, tu tem que estar comigo. Me acompanha, me acompanha. Então, eu tenho essa facilidade de ter a turma comigo, mas porque o aluno percebe que eu não estou ali só como professor, eu estou ali como assistente social também, sabe? Eu quero trazer ele para a aula. Se ele estiver desatento, eu vou chamar a atenção dele, para trazer ele sempre para a aula. Então, eu sempre consigo isso. Eu não dou uma aula para ter um aluno desatento. Não, está todo mundo comigo. Todo mundo vem comigo, ele já sabe qual é meu jeito. E em cima disso, eu consigo ter todos eles. E olhe que as gerações mudaram. As gerações foram mudando. E o que eu fiz? Eu fui mudando também. Porque eu era um professor mais rigoroso. Mas as gerações foram mudando, e se eu continuasse rigoroso, eu não chegaria até o aluno. Então eu tive que mudar, me adaptando a cada ano às novas gerações. E isso ajudou também no meu trabalho. Eu estou há 40 anos trabalhando nas grandes escolas, sem nunca ter sido demitido. Só trabalho em escola particular. Então, eu vejo que o meu trabalho tem reconhecimento por parte do aluno e por parte da escola. E, normalmente, quando eu encontro um pai, ex-aluno, ele sempre diz assim para mim, rapaz, não te aposenta ainda não, eu quero que tu dê aula para o meu filho. Então, eu tenho assim uma geração que vem de pai, filho, às vezes tem família que eu dou aula para todo mundo. Eu acabei dando aula para todo mundo. Isso aí acaba sendo uma marca também, né? Além da minha camisa branca, né? Porque eu só uso camisa branca. A educação se dá, por exemplo, se eu não boto o pé em cima da carteira, o aluno não pode botar. Se eu trato bem o aluno, ele tem que me tratar bem. Então, algumas regras não mudaram na minha vida, mas com o tempo fui percebendo que você tem que ser amigo do aluno, que você conquista tudo com ele. Você tem que ser amigo dele. Você tem que revelar preocupação com ele. Quando tu revela isso, eles vêm contigo. Então, o que eu vejo muito é isso, a geração vai mudando, mas a geração continua tendo sentimento. Então, você tem que trabalhar em cima desses sentimentos. Pessoal, eu estou aqui para trabalhar, eu sou um pai de família, eu dependo do magistério para sobreviver. Então, eu quero que vocês me respeitem como professor, porque eu vou respeitar vocês como aluno, sabe? Eu faço uma certa apelação sentimental, porque com essa geração, para funcionar legal, tem que ter esse jogo sentimental, tem que mexer um pouco com o sentimento deles, porque eles não são fáceis, eles são difíceis. Se você perguntar aos pais dele, eles vão dizer que eles são difíceis. Mas aí eu procuro me aproximar o máximo possível. E o fato de eu ter sido, às vezes, professor do pai, professor da mãe, do tio, do irmão, isso ajuda muito. Porque lá na casa deles, o cara fala bem de mim. E ele ouve isso. E isso ajuda. E ajuda muito. Eu nunca trabalhei, porque desde que eu entrei no magistério, isso nunca foi trabalho. É o meu esporte preferido, porque tudo que eu fiz sempre foi com amor, porque eu gosto do que eu faço. Se eu estiver no colégio e faltar energia, eu fico com raiva. E normalmente o professor gosta, por quê? Porque as turmas vão ser liberadas e eles vão embora. Eu não, eu quero dar aula. Eu gosto disso, eu gosto do que eu faço, cara. Não é uma coisa que vem só de uma relação financeira. Não, eu trabalho, pratico o meu esporte preferido, que é dar aula, e no final do mês ainda vão me pagar. Então eu sou um cara feliz como professor. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente tem lições, porque o aluno, ele é muito inteligente, só que às vezes ele não faz uso da inteligência dele. Mas quantas e quantas vezes eu estou dando aula e o aluno fala algo que vai servir para a minha aula.
Uma vez eu estava dando aula de ano bissexto. Aí um garotinho de 6ª série disse assim: professor, o senhor sabe por que é ano bissexto? Aí eu disse assim: não sei por que o nome é ano bissexto. Ele disse: o senhor reparou que na palavra bissexto não tem bis? Eu disse: tem. Bis, professor, 2. Não tem sexto? Aí eu disse: tem. 2, 6. 6 2 vezes, professor. E o ano bissexto? Tem quantos dias? 366 dias. Ele me deu uma aula de geografia. Por isso que o nome é ano bissexto, professor, porque tem 2 6. Então, a gente aprende com o aluno. A gente tem que estar aberto a aprender com o aluno. E isso é muito bom. Imagine a experiência que não me deu, ao longo desses 40 anos, a convivência com o aluno. O quanto eu aprendi. Uma vez eu estava em Brasília, aí eu passei atravessando uma praça de alimentação, aí um aluno disse assim: ei, Saul! E eu não liguei, né? Pô, eu estou em Brasília, ninguém me conhece. Ei, Saul! Eu também não liguei. Ei, Saul, de camisa branca! Aí era eu. Aí eu me virei, era um grupo de alunos de São Luís, que estavam em Brasília, estudando no cursinho, que tinham assistido uma aula de geopolítica, e que disseram que estavam com dúvida e queria que eu tirasse as dúvidas dele ali naquela praça de alimentação. Eu sentei e tirei as dúvidas dele. Então é a todo momento. A gente não tem privacidade, sabe? Não tem um jogador de futebol e tem um professor. O professor é a questão do aluno. Então tu encontrou ex-aluno: professor, tira uma foto aqui, vou botar no grupo. Aí tu encontrou 3 alunos: professor, pode tirar uma foto, quero botar no grupo. Então, é o tempo todo assim, o tempo todo tu está encontrando um ex-aluno. Eu me sinto orgulhoso porque isso é um referencial do nosso trabalho. Professor é para sempre. Porque eu, como pai, eu sou pai de 4 filhos e os meus 4 filhos foram meus alunos. E como pai, eu não fico agindo muito diferente como se eu fosse professor. Eles até falam assim: poxa, tu quer ser professor da gente? Eu digo: mas eu vou ser professor de vocês a vida toda, só que eu sou professor pai. Então, o fato de você ter sido professor, ter gostado de ter sido professor, e de repente você abandona a profissão porque se aposenta, vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Agora, tem pessoas que foram professores e que fazem questão de esquecer que foram professores. Aí, para esses, o magistério não é para sempre. Mas para quem gosta de ser professor, vai ser para sempre, eternamente.